Louvo a Deus por esta oportunidade e eu quero compartilhar com você em Mateus, capítulo de número 15, e o versículo é o 21, texto bastante conhecido da palavra do Senhor, sobre a cura da filha da mulher cananeia. E eu quero perguntar para você, qual a sua atitude diante de respostas negativas? Sobre este tema eu quero pensar com os irmãos um pouco. Versículo 21 diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ela não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogando-lhe e dizendo: Despede a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Glória a Jesus. Queridos, é muito fácil, é muito bom nós reagirmos quando todas as coisas vão bem. Quando tudo se coaduna, quando todas as coisas estão em perfeita harmonia, quando o texto que Paulo escreveu aos Filipenses, se não me foge a memória, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, quando tudo isso está bem alinhado, é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Nós gritamos, damos glória, pulamos, estamos muito felizes. Mas e diante de situações que vão contrárias às nossas expectativas? É sobre este pensamento que eu quero, com os irmãos, compartilhar aqui uma rápida reflexão. Nós vamos notar aqui que Jesus Cristo estava com os fariseus e vai para a região de Tiro e Sidom. Ele percorre ali uma distância e a Bíblia diz que esta mulher grega, Cirofenícia, quando você lê Marcos capítulo 7, que também conta a mesma história, só que numa perspectiva pouco diferente, mas trazendo fielmente a mesma narrativa. Ele diz que essa mulher é grega, Cirofenícia. Ele diz que Jesus Cristo, após percorrer todo o trajeto, Jesus Cristo entra em casa para que ninguém o incomode, porque ele não quer ser incomodado por ninguém. E se você olhar para o versículo 23, aqui do capítulo 15 do Evangelho de Mateus, você vai verificar que os discípulos se incomodou, porque eles dizem assim: Mestre, despede a que vem gritando. Ou seja, ela já vem pelo caminho incomodando mesmo, importunando mesmo, clamando a Jesus. Ela vem, segundo o versículo 22, gritando por socorro, porque a filha dela estava endemoniada. Ela sabia
qual era a situação que se encontrava a sua filha. Apesar dela ser uma mulher gentílica, ali da região de Tiro e Sidom, ela ouviu falar de Cristo e sabia que nele haveria de obter uma resposta. Então, por isso que ela chega nele e chama como Jesus, filho de Davi. Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ela não simplesmente pede um pedido, me ajuda, ela clama. Segundo alguns escritores entendidos do assunto, diz que o clamor sai de dentro da alma e extrapola o pedir, ou seja, ela grita de forma ao ponto de muitos perceberem o que ela está fazendo. Não foi como aquela mulher que sofria de fluxo de sangue, que foi bem sutil, bem tranquila, desapercebida por baixo da multidão e tocou na orla dos vestidos. Esta, pelo contrário, ela vinha gritando, porque ela sabia da necessidade que ela tinha. Você sabe exatamente o que você precisa. Você conhece qual seja a necessidade da sua história, da sua vida. Aí eu te pergunto, você tem clamado ao Senhor? Você tem buscado ao Senhor? Você tem clamado a Ele com força, pedido socorro para Deus? É engraçado que a palavra de Deus diz assim, clame a mim. Ele fala, clame. A Bíblia também diz, pedi e pedir, ou seja, clame. Com toda a sua força, busque ao Senhor. E essa mulher agora, nessa situação que ela se encontra, vem todo o trajeto e parece que Jesus Cristo não deu bola para ela. Parece que Jesus Cristo ignorou completamente. Ao olharmos com os olhos simplistas, de fato, Jesus Cristo está ignorando aquela mulher. Mas Jesus Cristo estava provando a fé daquela mulher. Jesus Cristo estava provando até onde ela iria. Até quanto esta mulher estava disposta a receber o que nem lhe pertencia. Eu pergunto para você nessa noite. Até onde você está disposto a clamar, a ir, para receber o que você tem buscado de Deus? Você está disposto a buscar ao Senhor nas tardes, nas madrugadas, em todo tempo, clamando e pedindo, Senhor, socorre-me, pois eu preciso de Ti. Eu tenho isso, aquilo, seja qual for a sua necessidade, você tem colocado diante de Deus dioturnamente. Mas não bastasse isso, quando os discípulos se irritam, a bem da verdade é essa, os discípulos entram na casa com Jesus e parece-me que ela fica do lado de fora, porque Marcos diz que ele entrou na casa, mandou fechar a porta, ela fica do lado de fora, batendo na porta, Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me atender. Parece Jacó, né? Eu não largo enquanto não me abençoar. Ei, não largue, é você mesmo. Não largue, não desista, não pare de clamar, não pare de lutar, não desista no meio do caminho. Continue marchando, continue em frente, continue nos pés de Jesus, porque no momento oportuno, Ele te alcançará. A graça dele será revelada para você de maneira linda, maravilhosa, em tempo oportuno, não virá antes e nem depois, mas será no momento adequado. Agora, os discípulos então clamam, intercedem. Talvez as suas lágrimas já são tantas, talvez o seu clamor é tanto que as pessoas já começaram a se compadecer de você. Já não é nem pela sua necessidade, mas é porque você já está incomodando.
como os discípulos aqui fizeram. Ele já não aguentava mais aquela situação, falou: mestre, despede elas, por favor. Despede essa mulher, por favor. Ela está precisando de alguma coisa. Jesus Cristo responde: eu não vim, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se nós juntarmos aqui com o texto de Marcos capítulo 7, quando você lê aqui a palavra de Deus, ele diz assim: entrando numa casa queria, versículo 24, entrando numa casa queria que ninguém soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito de... Aí ela diz no versículo 25, porque a mulher cuja filha tinha um espírito de... ele lançou-se aos seus pés. Em Marcos, ele registra logo que a mulher lança aos seus pés. Mas olha Mateus. Mateus não diz isso. Mateus diz que Jesus dá uma resposta primeiro. Não sei se ela ouviu isso. Ele responde e diz: não vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então essa mulher vem e se joga nos pés de Jesus. Os discípulos ouvem essa resposta. Essa mulher que estava clamando, provavelmente também escuta essa resposta dura, porque depois ele vai dar outra resposta dura para essa mulher. Agora ela vem e prostra aos pés de Jesus e simplesmente o adora. Será que diante de uma negativa da parte de Deus, ou seja, de um silêncio de Deus, como foi para esta mulher, ou de uma resposta aparentemente dura, muito obrigado, irmão Emerson, uma resposta aparentemente difícil, eu não vim para você, ou ele respondendo para os discípulos: eu não vim para vocês, eu não vim para eles, eu vim apenas para os filhos de Israel. Agora esta mulher chega diante de Deus e dobra-se diante dele e começa a o adorar. Que atitude linda! A minha surpresa aqui não fica nem apenas na resposta de Cristo, mas na atitude dessa mulher. E é sobre a atitude dessa mulher que fica aqui a minha reflexão. Uau! Como é que pode alguém diante de um silêncio terrível, de um sentimento de ser ignorada, e de repente ouvir falar: eu não vim, senão aos filhos de Israel. E ainda prostrar diante dele e adorar. Sabe o que é isso? É ter convicção para quem ela estava pedindo. É saber aonde é que ela estava buscando. Porque quando nós temos convicção daquilo que queremos e aonde é que estamos buscando, então nós não desistimos. Nós vamos até encontrar. E em Cristo Jesus nós encontramos água. Em Cristo Jesus nós encontramos pão. Em Cristo Jesus nós encontramos rocha. Em Cristo Jesus nós encontramos guarida. Continue firme, buscando ao Senhor, independente das respostas que Ele te dê. Ou do silêncio de respostas. Apenas permaneça buscando, clamando ao Senhor. E faça como essa mulher. Prostre-se diante dele e adore. Mas não é fácil. Não é fácil. Jesus dá um não e ela vem e adora. Só que quando ela adora, ela ainda diz assim: socorre-me. Jesus Cristo, certa vez ensinando os discípulos, ele disse assim: vocês que são duros de corações, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus. Deus sabe exatamente o que você precisa. Uma vez eu ouvi o pastor Marcos Gregório, no meio de um hino, ele diz assim na ministração dele, que o tempo entre o pedido e a resposta e a ação e a reação de Deus,
É o tempo de Deus forjar a fé, forjar o caráter e testar a fé. Talvez Deus esteja exatamente forjando o seu caráter e testando a sua fé. O quanto você é capaz de superar, esperar e confiar nele. Eu venho nesta noite dizer para você, vale a pena, vale a pena. Continue firme, clamando e adorando o nome do Senhor Jesus. E mais uma vez, quando Jesus Cristo vê essa mulher prostrada diante dele, adorando e gritando por socorro diretamente. Agora não é por intermédio de terceiros. Não tem intercessores no caminho mais. Os discípulos já saíram de cena. Agora é ela que está prostrada diante de Jesus, adorando e pedindo socorro. Jesus Cristo responde de novo: não. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Alguns estudiosos dizem que Jesus Cristo não chamou aquela mulher de cachorrinha, literalmente, como um animal, mas seria o hábito dos judeus referirem-se aos gentios. Mas isso fica para... Mas de fato que literalmente ele diz isso. Não é bom tirar o pão da boca dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. O que você faria ao ouvir uma resposta desta? Você clama ele em silêncio. Sabe o que me faz lembrar aqui? Jairo. Jairo chega diante de Jesus e fala: Senhor, eu tenho um problema, assim, assim, assado, minha filha está enferma. E Jesus Cristo falou: tá bom. Só que Jesus Cristo começa a caminhada para ir até a casa de Jairo, e se você notar, Jesus Cristo começa a dar atenção para um monte de gente. Começa a curar, operar milagres, atende a mulher que tocou nos vestidos dele. Mas Jairo permaneceu ao lado de Jesus. Quero dizer para você nessa noite, não saia da presença dele. Continue firme, clamando, esperando naquele que você tem crido. O nome dele é Jesus de Nazaré. Não existe outro que pode atender o seu chamado, o seu clamor. Estruturas sociais não podem, homens não podem, dinheiro não pode, mas o meu Deus, Jesus, pode todas as coisas. Não desista diante de respostas negativas. E aqui eu quero fazer uma aplicação para a sua vida. Talvez você jovem, prestou um vestibular, um concurso que seja, e foi reprovado. Nesse momento que você foi reprovado, talvez você tentou mais uma ou duas vezes. Parou por quê? Desistiu por quê? Continua firme nesse propósito seu. Você vai chegar lá, basta você insistir, confiando no Senhor que tudo pode e se preparando. Olha, não desista, vá em frente, não importa o tempo que demorar. Você vai conseguir. Tenha fé e trabalhe para com isso. É interessante, a palavra de Deus diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova daquilo que nem se vê, irmãos. Então, mesmo que você não esteja vendo nada, continua seguindo em frente, mesmo que as respostas de Cristo para a sua vida seja o silêncio ou um não, continua clamando por Ele, porque Ele vai responder coisas firmes e grandes que você não sabe. Ele fala: não farei isso. Mas a resposta dessa mulher é linda. Talvez você não tenha uma resposta tão pronta assim para dar para Jesus, mas a sua atitude diante dele vai falar mais do que palavras. Ela: sim, Senhor, o Senhor está certíssimo. Não é bom fazer isso não, não é bom não. Não é bom pegar pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. Mas sabe de uma coisa? Cachorrinho também come migalha que cai da mesa. E para mim basta uma migalha. Eu sei que tem uma turma aí que gosta do... Não, que migalha, não aceite nada menos que isso. Determina que Deus tem que te dar o mais... Irmãos,
Essa mulher, a fé dela foi tão grande que ela falou: basta a migalha. E a sua migalha, Senhor, será o suficiente para mudar a história da minha vida. Aleluia! O que Deus tem para você, irmãos, para alguém pode ser migalha, mas para você mudará a sua história e mudará a história da sua casa, porque o que essa mulher pedia ia mudar a história da vida dela. Aleluia! Pelo que transformou. Naquele momento, quando essa mulher dá esta resposta, quando ela chega diante de Jesus e diz: os cachorrinhos também comem as migalhas. Pode ser migalha para algum, mas para mim é tudo. Para mim é uma fortuna isso. Jesus Cristo não aguenta. E então é o momento em que Jesus Cristo fala: chega. Chega, agora basta. Eu atendo essa mulher agora. Ele diz assim: ó mulher. É engraçado que você vai ver, antes desse acontecimento, Jesus Cristo falando para os discípulos, homens de pequena fé. Mas para esta mulher, que era da região de Ciro Fenícia, uma grega, não era dos filhos da casa de Israel, ele chega para ela e fala: grande é a sua fé. Grande é a sua fé. Seja feito para contigo como tu deseja. O que você tem desejado? O que você tem buscado ao Senhor nessa noite? O que é que você tem colocado diante dos pés do Senhor e clamado com toda a sua alma, com toda a intrepidez, pastor Eduardo, com toda a ousadia? Jesus Cristo atenderá a sua necessidade de acordo com a sua atitude. Agora, se você parar, o meu Deus, Ele não tem prazer em quem para no meio do caminho, em quem desiste no meio do caminho. E eu gosto do escritor aos Hebreus, porque chega no versículo 6 do capítulo 11, ele diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque esse Deus, ele é galardoador, ou seja, ele gosta de dar presentes. O meu Deus gosta de presentear aqueles que acreditam nele. Aquele que, independente do momento, independente do tempo, continuam confiando e clamando nele, para ele. O Senhor Deus está com você. Não pare, vá em frente, siga firme neste propósito, continue clamando ao Senhor, que o Deus de justiça atenderá o seu pedido, socorrerá você nas suas necessidades. Basta que você continue confiando nele. Basta que você faça como esta mulher. Senhor, eu não desisto jamais.